Estudo bíblico. Tema: pecado. 6 pontos importantes para estudar. Ponto 1. A origem do pecado. Segundo a Bíblia, o que foi cometido por Adão e Eva no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ver o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quer nos ensinar nesse texto, amém? O tema é a tentação de Eva e a queda do homem Adão. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Esse texto, ele está nos mostrando a origem do pecado no Jardim do Éden, onde estava Adão e Eva. E Deus falou com Adão, disse: Adão, você pode comer de todo o fruto da árvore que está no Jardim do Éden. Você só não pode comer do fruto da árvore que está no meio do Jardim do Éden. Porque se você comer, você vai morrer. E eu creio que Adão falou também para Eva: Eva, quando você for passear pelo Jardim do Éden, você pode comer de todo o fruto da árvore do Jardim do Éden. Mas você não pode comer do fruto da árvore que está no meio do Jardim do Éden, porque se você comer, Eva, você vai morrer. Eu imagino assim que Adão, por ter trabalhado muito pela manhã, cuidado dos animais, limpando alguma área no Jardim do Éden, se alimentou e foi descansar pela parte da tarde, né, debaixo de uma árvore ventilado. Eu creio que o Jardim do Éden era ventilado. Ele se deitou debaixo de uma árvore para descansar, dormiu. E quando ele dormiu para descansar, a Eva foi dar uma volta no Jardim do Éden. Certo? Ela foi dar uma volta, porque o Jardim do Éden era um lugar agradável, tinha muitos pássaros, tinha muitas flores, muitas árvores, muitos frutos, muitos animais, certo? E tinha também rios que passavam por dentro do Jardim do Éden. Era um lugar muito maravilhoso, feito por Deus, é maravilhoso. E Eva foi passear. Nesse passeio, a Eva se depara com esta árvore do meio do Jardim do Éden, certo? Ao qual ela foi aconselhada para não comer do fruto desta árvore do meio do Jardim do Éden. E ela se depara com esta árvore. E ela fica olhando a árvore, vê uma árvore diferenciada, uma árvore bonita, né? Fruto bonito. Segundo os estudiosos e pesquisadores da Bíblia, né, eles acham que essa fruta deve ser a maçã. Em que eles se baseiam para achar que é a maçã? Pelo fruto ser da Ásia Ocidental, lá do Ocidente. Esta árvore da macieira, ela é
do Ocidente, lá da Ásia do Ocidente. Então, é por isso que eles acham que é a maçã, mas não tem certeza, certo? Eles só acham que é a maçã por causa disso aí, porque eles acham que essa árvore da macieira é lá da Ásia Ocidental, certo? Lá do Ocidente. Mas nós vamos ficar com o nome de fruto mesmo. Por quê? Porque ninguém tem certeza que é a maçã. Até hoje não descobriram mesmo verdadeiramente qual é o fruto. Há só mesmo colocações de fruto, mas na verdade ninguém sabe quem é o fruto verdadeiro. Mas vamos ficar com esta palavra fruto. Então a Eva ficou olhando para árvores, certo? Olhou a árvore bonita, certo? O fruto bonito. E nessa árvore tinha uma serpente. Só que essa serpente, ela não rasteja, certo? Não é uma serpente que rasteja na terra, não. Segundo os estudiosos e pesquisadores da palavra de Deus, eles pesquisando, eles acharam que essa serpente, ela tem 4 patas, nas suas patas tem garra, ela tem 2 asas e ela tem uma cauda. E ela é bonita, é uma serpente bonita. E essa serpente, ela estava agarrada no tronco da árvore onde Eva estava olhando, onde estava o fruto que ela não podia comer, aquele fruto da árvore do meio do jardim do Éden, onde estava essa serpente. E essa serpente estava falando com Eva, certo? E a Eva ficou admirada de ver um animal falar. Chamou muita atenção dela, ela ficou curiosa, certo? Ela deu muita atenção para a serpente, porque a serpente estava falando com ela, perguntando dela se ela estava gostando do jardim do Éden, se estava achando bom, certo? Agora, quem é que está por trás de tudo isso aí? Quem é que está por trás disso tudo aí? Lucifer. Lucifer, ele incorporou na serpente, ele entrou na serpente. E era ele que estava já conversando com Eva. Só que a Eva não está sabendo que Lucifer está na serpente. Ela não está sabendo. Para ela, a serpente é que está falando, porque ela fala mesmo. Para ela achava que ela falava mesmo, mas não é. Foi que realmente Lucifer, ele incorporou na serpente, ele entrou e incorporou na serpente, certo? Para fazer a serpente falar, certo? E quem é Lucifer? Lucifer é um belíssimo anjo querubim. O seu erro foi deixar a soberba e o orgulho subir a cabeça, querendo estar acima de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso Deus expulsou Lucifer do céu e lançou para a terra. E ele está agindo aqui, ó, certo? E ele tem 2 títulos, certo? Lucifer tem 2 títulos, um de Satanás, que é adversário e destruidor, e o outro é diabo, que é o enganador, certo? E ele quer destruir esse projeto de Deus, que é a família. E ele está usando a serpente, certo? É o animal mais astuto do jardim do Éden, era essa serpente aí, certo? E ela vai ter um diálogo com a Eva, com a mulher que é a Eva, vai ter um diálogo. E o diálogo começa pela serpente mesmo. Lúcifer, usando a serpente, vai começar um diálogo entre a serpente e a mulher que era Eva. A serpente diz o seguinte, olha o que a serpente diz. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Quem está falando isso? A serpente, sendo usada por Lucifer, está falando para a mulher que é a Eva. Então, a mulher que é a Eva vai falar para a serpente o seguinte, e disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocarei, para que não morrais.
A mulher que é a Eva, falou isso para a serpente. E quem que ouviu também? Lúcifer, Satanás, ele ouviu. Olha só o que ele vai falar para Eva. Ele vai falar para Eva. Disse o seguinte para Eva: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí a Eva diz: rapaz, então é por isso que Adão não quer comer do fruto, né? Porque Deus falou para ele que se ele comesse ele morreria. E ele falou para mim que se eu comer eu morro. Então é por isso, porque se nós comer, a gente vai passar a conhecer o bem e o mal e vamos ser igual a Deus. É por isso que Deus disse para Adão não comer e Adão disse para mim não comer. E Eva ficou naquela ali, né? Certo? Quem que está certo? É o Adão, que falou para ela não comer do fruto da árvore do meio do jardim, ou é Lúcifer, Satanás, usando a serpente, falando para Eva que realmente se ela comer desse fruto, ela vai conhecer o bem e o mal e vai ser igual a Deus. Ela ficou balanceando, certo? Aí ela resolve pegar de um fruto da árvore, do meio do jardim. Ela pega desse fruto, ela bota na sua boca, morde, mastiga, engole e vai esperar ver se ela morre mesmo. Porque o Adão falou para ela que se ela comesse desse fruto da árvore do meio do jardim, ela morreria. Só que a serpente usada por Satanás, por Lúcifer, disse para ela não, que se ela comesse, ela abriria os olhos dela, saberia o bem e o mal e seria igual a Deus. Aí ela viu que ela não morreu. Aí o que ela fez? Ela se deslocou desse local que ela estava, foi ao encontro de Adão, que Adão ficou lá descansando. Quando ela se aproxima do Adão, ela já vai chamando: Adão, Adão, Adão. Aí Adão responde para ela: o que é? Eu comi do fruto, aquele fruto da árvore que tu me proibiu lá do meio do jardim do Éden. Certo? Adão se levanta, certo? Aí ela diz: olha, eu não morri, eu comi do fruto da árvore do meio do jardim do Éden e não morri. Tu falou para mim que eu ia morrer. Aí o Adão disse: não, Eva, não foi eu diretamente que te falei, Deus foi que me falou. Certo? Que se eu comer desse fruto da árvore do meio do jardim do Éden, eu morreria. E eu falei para você também, não comer o fruto da árvore do meio do jardim do Éden, que você morreria. Mas eu não morri, Adão, eu estou aqui, ó. Vivinha, come também, que é para a gente ser igual a Deus, né? Que é para a gente ser igual a Deus. E Adão foi na conversa da Eva. Ele pegou o fruto da mão da Eva, certo? Ela deu para ele, ele pegou, ele botou na boca, mordeu, mastigou, engoliu e esperou se ele ia morrer ou não, porque a Eva não morreu. Aí ele findou não morrendo, mas na verdade eles tiveram uma morte espiritual. Certo? No momento em que desobedeceram a Deus e comeram daquele fruto da árvore do meio do jardim do Éden, eles desobedeceram a Deus, pecaram contra Deus. Eles tinham livre-arbítrio de comer do fruto ou não comer, de pecar ou não pecar contra Deus. Deus deu livre-arbítrio para eles, deixou eles à vontade, certo? Na virada da noite, né, na virada da tarde para a noite, Deus vem ao encontro de Adão, certo? Deus vem ao encontro de Adão. Nós vamos ver aqui Gênesis capítulo 3, do versículo 11 ao 14. Escute só. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que
todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então aquela serpente lá, que era de 4 patas, tinha 2 asas e uma cauda, e era um animal bonito, certo? Ela passou a rastejar. Ela passou a rastejar, uma cobra rastejante, uma serpente que rasteja, certo? E o pecado que Adão e Eva cometeram, eles tiveram uma morte espiritual, porque Deus não tem união com o pecado. Quando eles pecaram, que Deus veio ao encontro deles para conversar com eles, ele se escondeu, se afastou de Deus. Então eles já estavam mortos espiritualmente ali. Só que devido à consequência do pecado, que eles tiveram uma morte espiritual, vem a morte física. A morte mesmo física. E essa morte física é passada para todo ser humano. Certo? A pessoa morre, morte mesmo, é morte, que ele morreu espiritualmente e vai morrer materialmente, fisicamente. Então essa morte é que foi passada para toda a humanidade, certo? Até as crianças, quando está sendo gerada no útero da mãe, ela já nasce com esse pecado adâmico, certo? Devido à desobediência de Adão e Eva, certo? Que pecaram contra Deus, desobedeceram a Deus, certo? Deus deixou ele bem à vontade, certo? Deu livre-arbítrio para eles, mas desobedeceram, resolveram desobedecer a Deus. Comeram do fruto da árvore do meio do jardim, a árvore do entendimento do bem e do mal, certo? No mundo secular, certo? Deus também dá o livre-arbítrio para a humanidade, para as pessoas, escolher qual o caminho que essa pessoa quer seguir. Se ela quer seguir o caminho da luz ou se quer seguir o caminho da escuridão. Se ela quiser seguir o caminho da luz, certo? O caminho do bem, ela aceita Jesus, certo? Aceita Jesus, certo? E ela vai ter uma nova vida, vai ser um filho obediente ou uma filha obediente ao pai e à mãe, vai viver nos caminhos com Cristo, aprendendo a palavra de Deus e feliz. Se ela quiser viver na escuridão praticando o pecado, certo? O pecado de bebida, maconha, cocaína, roubo, adultério, certo? Noitada, coisas ilícitas desse mundo e outras coisas mais. Então a pessoa, quando está na escuridão, ela pratica tudo isso, porque ela está morta espiritualmente, devido ao pecado de Adão e Eva. E nessa morte que ele está vivendo no pecado, morto espiritualmente, vem a morte física, como a gente já estamos cansados de ver na televisão, pessoas que morrem, né? Traficante, ladrão, prostituta, certo? Morre fisicamente. Mas essa pessoa que está vivendo no caminho da escuridão, se ela tomar uma decisão na vida dela e aceitar Jesus, ela vai ter uma nova vida. Ela vai passar a viver na luz, não vai viver mais realmente morta espiritualmente no pecado, praticando o pecado. Ela vai viver realmente na luz com Jesus e vai ter uma vida eterna, certo? Então, só que isso fica ao critério da pessoa. A pessoa é que tem que decidir se ela vai realmente para o caminho da luz ou se ela vai para o caminho da escuridão, praticar o pecado. Se ela decidir o caminho da luz, é claro que ela vai viver no caminho do bem, certo? Com Jesus, que ela vai aceitar Jesus e vai viver no caminho do bem com Jesus, andando com Cristo, aprendendo com Cristo a palavra de Deus. Na escuridão, ela vai andar no pecado, no caminho do mal e sujeito, certo, a morrer a qualquer momento devido ao pecado, que está morto espiritualmente, certo? Só que isso fica ao critério da pessoa, amém? Você é quem decide o caminho que você quer seguir. Glória a Deus. Ponto 2. Pecado. Falta de conformidade com a lei, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos ver em Salmo 51,
Salmo 51. Salmo 51. Vamos ver Salmo 51, do versículo 1 ao versículo 3. Salmos 51, do versículo 1 ao versículo 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O que significa esta palavra transgressões? Transgressões é quando a pessoa transgride uma lei, certo? Quando ele quebra uma lei, quando ele transgride uma lei. E Davi, aqui nesse texto, ele transgrediu a lei de Deus, ele pecou contra Deus. E o pecado de Davi é um pecado de iniquidade. O que é pecado de iniquidade? É aquele pecado que a pessoa comete esse pecado e para ele não é pecado. Para ele não vê que o que ele está praticando ali de errado é pecado. Aí vira uma iniquidade. Então, por isso que Davi aqui está pedindo misericórdia de Deus, que Deus tenha misericórdia dele, certo? Que Deus limpe ele, purifique ele, certo? Ele ainda pede o seguinte, que renove um espírito reto na vida dele, porque ele não quer praticar mais esse tipo de pecado, certo? Então, não é diferente. Eu e você que está vendo esse vídeo, nós somos sujeitos a pecar. O que a gente não pode é deixar esse pecado virar iniquidade. Quer dizer, se eu estou praticando algo que eu sei que é pecado, mas eu continuo praticando, eu já estou achando que não é mais pecado, então vira uma iniquidade. Então nós não devemos deixar virar iniquidade. Temos que pedir logo perdão de Deus em nome de Jesus, certo? Que é para você realmente viver em paz com Cristo e com Deus, certo? Então faça isso, que é para você realmente ter vitória junto com Cristo, junto com Deus, em nome de Jesus. Amém? Ponto 3. Pecado sem perdão. Blasfemia contra o Espírito Santo. Nós vamos ver em Mateus, livro de Mateus, no capítulo 12. Certo? Mateus capítulo 12. Vamos ver o que esse texto quer nos ensinar. Certo? Mateus capítulo 12, do versículo 31 a 32. É o ponto 3. Pecado sem perdão, é blasfemia contra o Espírito Santo. Diz o seguinte, Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfemia se perdoará aos homens, mas a blasfemia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então, você falar do Filho do Homem, de Jesus, que ele não é filho de Deus, ele é filho de José com Maria, ele é um comedor de feijão com arroz, que ele não é nada de filho de Deus, você vai ser perdoado por isso aí. Mas se você falar algo contra o Espírito Santo, como os fariseus falaram, eles não vão ser perdoados. Escute só o que os fariseus falaram. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 24. Vamos lá. A blasfemia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi?
Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então, o que é que eles queriam dizer aqui? Aquilo que Jesus fazia em libertar as pessoas, os fariseus diziam que ele libertava pelo príncipe Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Mas não era. Jesus, ele libertava as pessoas endemoniadas e curava pelo poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: o que se ligar na terra é ligado no céu. E Jesus Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus. E tudo que ele fazia ali era pela autoridade do Pai, certo? A autoridade de Deus. Só que os fariseus, eles não entendiam isso. Eles blasfemavam contra o Espírito Santo por causa disso. Que eles falavam as coisas que realmente era contra o Espírito Santo, mas não era contra Jesus. E esse pecado não vai ser perdoado para os fariseus no dia do juízo, certo? No dia do juízo, esses fariseus aqui, eles não vão ser perdoados, quando eles vão passar pelo julgamento de Deus, em nome de Jesus. Vai chegar esse dia, certo? Então, o que é que eu aconselho a você que está vendo esse vídeo? Eu aconselho a você que quando você vê uma pessoa pregando o evangelho dentro de um ônibus, uma pessoa pregando o evangelho no canto de uma rua, quando você vê um pastor ou um obreiro libertando uma pessoa que está endemoniada, não vá falar nada que vá blasfemar contra o Espírito Santo, porque você realmente não vai ter perdão se você falar. Certo? O melhor é você ver, ficar calado, ficar na sua, que você vai agradar o coração de Deus e Ele vai se agradar do seu coração também. E quem sabe lhe abençoar. Amém? Então faça isso que é para o seu bem. Amém? Ponto 4. Por um homem vieram o pecado e a morte, e por um homem também veio a graça. Nós vamos ver em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, capítulo 5, Romanos 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Esse texto, ele se divide em duas partes, a parte A e a parte B. A parte A é onde Adão ofendeu a Deus em não obedecer, certo, a Deus. Quando Deus disse para ele não comer daquele fruto da árvore do meio do jardim do Éden, a árvore do entendimento do bem e do mal, ele desobedeceu e ofendeu a Deus. E o pecado entrou por ele, certo? E esse pecado, ele teve uma morte espiritual e, consequente do pecado e da morte espiritual, teve uma morte física, que foi passado para toda a humanidade, até para as crianças que são geradas no útero da mãe, quando nascem, já nascem com esse pecado adâmico, que é de Adão. Só que diz aqui na parte B, diz o seguinte: olha, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. O que é a graça? A graça é algo que nós não merecíamos, certo? Mas Deus, ele nos amou primeiro de uma maneira tão especial que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, certo? Então, se você ainda não é um cristão, não é um evangélico, certo? Aceite a Jesus na sua vida, certo?
que é para você realmente ter uma nova vida, viver num caminho de luz, num caminho do bem com Jesus, certo? E ter uma vida eterna. Creia nisso aí. Amém? Glória a Deus. Ponto 5. A morte de Jesus Cristo na cruz foi pelos nossos pecados. Nós vamos ver Lucas, vamos lá para Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículo 46. É isso mesmo. Lucas 23, versículo 46. Aqui. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, inspirou, morreu. Antes da morte de Jesus, ele sofreu muito pelos nossos pecados. Ele foi humilhado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos herodianos e pelos sacerdotes, essas 5 classes. Ele era muito humilhado por essas 5 classes de pessoas. Por quê? Porque eles não concordavam com o que Jesus ensinava. Jesus dizia que ele era a ressurreição e a vida. Eles não aceitavam isso. Quando Jesus dizia que era filho de Deus, eles diziam que Jesus estava blasfemando contra Deus. Então foi uma perseguição muito grande, certo? Uma perseguição muito grande com Jesus. Jesus foi julgado, certo? E condenado porque liberaram, certo? Liberaram um assassino e um ladrão, certo? E crucificaram Jesus. Jesus ele foi condenado à crucificação. E liberaram um criminoso, certo? Jesus carregou a cruz na via dolorosa. Jesus pegou chicotada, caiu com a cruz na via dolorosa, foi levado lá para Gólgota, certo? Lá foi crucificado, deitaram ele numa cruz, pregaram a sua mão direita, a sua mão esquerda, pregaram os seus pés lá na Gólgota, certo? E levantaram ele numa cruz de madeiro. E ele já estava com uma coroa de espinho na cabeça. E colocaram uma tábua dizendo que ele era rei dos judeus, certo? E Jesus ficou ali crucificado entre 2 ladrões, certo? E ele já tinha sido, lá atrás, ele tinha sido realmente condenado e já tinham libertado um ladrão que era chamado Barrabás, um ladrão e um criminoso, esse Barrabás, certo? E ele vai ser crucificado entre 2 ladrões, 2 criminosos ladrões, da direita ou da esquerda. Quando chega sexta-feira, Jesus morre. Só que vem um soldado romano, ele ouviu falar que Jesus iria ressuscitar ao 3º dia. O que é que ele fez? Ele pegou sua lança e deu-lhe um corte do lado esquerdo de Jesus. Um corte, assim, ó, bem do lado assim. Abriu-se uma brecha grande e derramou sangue. Não tinha mais sangue, derramou água. Ele tinha certeza que Jesus agora estava morto, porque derramou todo o seu sangue. Não tinha mais sangue, derramou água que rojava como um rio de água viva, certo? Tudo pelos nossos pecados Jesus passou.
Mas Jesus foi tirado daquela cruz, certo? Na mesma sexta-feira, Jesus foi tirado da cruz. Jesus foi levado, sim, para o sepulcro. Um sepulcro que pertencia a José de Arimateia, um sepulcro novo. Ele foi levado para esse sepulcro. E o que Deus prometeu para Jesus, ele cumpriu, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E foi dito e feito, ele ressuscitou ao terceiro dia, com um corpo incorruptível, com um corpo glorificado, um corpo transcendente. Ele ultrapassava a porta fechada, certo? Jesus, ele ultrapassava a porta fechada. Quando ele foi visitar os discípulos, a porta estava fechada. Ele entrou, porque ele era transcendente, ele entrou com porta fechada. E chegou lá e disse: a paz esteja convosco, né? E essa paz tem que estar conosco, porque Jesus, ele nos ama. Amém? E Jesus foi elevado ao céu, passou 40 dias com os discípulos, andando com os discípulos, depois ele foi elevado ao céu. E hoje ele está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, vivinho lá. Está vivinho, Jesus está vivo, certo? E ele nos enviou um Espírito Consolador, que é o nosso amigo verdadeiro que está ao nosso lado, para nos ajudar, nos aconselhar e nos direcionar. Se você que ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus na sua vida. Creia que Jesus Cristo, ele está vivo, ele não está morto. E ele quer fazer algo de bom na sua vida. Aceite ele como seu Senhor e Salvador, que você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Se você que está vendo esse vídeo já aceitou a Jesus, é um evangélico, é um cristão, parabéns para você. Você fez uma coisa muito certa e boa na sua vida. Foi ter aceitado a Jesus na sua vida. Amém? E viva feliz com Cristo. Glória a Deus. Ponto 6. Como são perdoados os nossos pecados no Novo Testamento? Nós vamos agora para 1 João. Vamos lá para 1 João, certo? Vamos ver o que esse texto quer nos ensinar. 1 João. 1 João, vamos ver onde é que está 1 João. Está aqui, 1 João, nós vamos ler do capítulo 8 ao versículo 10. Amém? 1 João, versículo 8 ao versículo 10. Amém? Tem como tema a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. 1 João, certo? Capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10. O tema é a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, certo? Então, para você que ainda não aceitou a Jesus, certo? Você aceita Jesus, vai confessar os seus pecados. E depois, nós vamos ver agora lá em Atos capítulo 2. Bora ver o que esse versículo quer nos ensinar. Atos capítulo 2. Certo? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, do versículo 38 ao 39. Vamos lá. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todo
os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, você que ainda não aceitou a Jesus, quando você realmente tomar uma decisão na sua vida de aceitar a Jesus, você vai aceitar a Jesus sim, vai confessar os seus pecados e vai se arrepender e nunca mais praticar esses pecados, certo? E vai viver nos caminhos com Cristo, sendo uma nova criatura, e vai ser batizado nas águas. O que é ser batizado nas águas? É morrer para o mundo e reviver para Deus, para Cristo, em nome de Jesus. Amém? E você que já passou por essa experiência, já aceitou a Jesus, certo? Parabéns para você, continue firme com Cristo, andando nos caminhos de Jesus, maravilhoso, amém? E que Deus abençoe a você. Quero falar agora com aquele irmão, com aquela irmã, certo? Que estão na obra, trabalhando, lutando, né? Pela obra de Deus aqui na terra. Não deixe que nada lhe separe desse amor de Deus, amém? Fique firme, continue na luta, que Deus tem o melhor para você, amém? Quero falar com aquele irmão, com aquela irmã que se desviou, saiu dos caminhos do Senhor, foi para o mundo secular, foi fazer aquilo que Deus não quer que você faça, é pecar contra Ele. Arrependa-se, volte, vá na sua igreja, fale com o seu pastor, se reconcilie, certo?